Olá a todos! Hoje eu vou mostrar um exemplo de teoria de primeira ordem, que é a teoria de grupos. Bom, então, a teoria de grupos, que eu vou chamar de teoria informal, ela consiste basicamente de um conjunto de objetos, uma operação binária entre elementos desse conjunto que satisfaz algumas propriedades. Então, essa operação ela é associativa, existe um elemento neutro e existe inversos com relação a essa operação. Então, a ideia central desse vídeo é axiomatizar a teoria de grupos em uma linguagem de primeira ordem. Muito bem, então, a teoria elementar de grupos, ou teoria de primeira ordem, é uma teoria de primeira ordem com igualdade, definida da seguinte maneira. Então, a linguagem é uma linguagem de primeira ordem. Então, a gente vai ter símbolos auxiliares, conectivos lógicos, quantificadores universal e existencial. Então, perceba que eu estou adicionando o quantificador existencial na nossa linguagem, porque ele vai aparecer nos axiomas. E também variáveis individuais. Além disso, nós teremos uma única constante individual, que eu chamei de A1, uma letra funcional, F1, de 2 argumentos, e uma letra predicativa, A1, também de 2 argumentos. Essa letra funcional será para formalizar aquela operação binária, e a letra predicativa será para formalizar a relação de igualdade. Agora a gente precisa definir os axiomas próprios dessa teoria. Muito bem, então eu tenho os axiomas A6 e A7, que são os axiomas da igualdade. Lembrando do vídeo anterior que uma teoria de primeira ordem com igualdade, a gente pode adicionar essas fórmulas como axiomas. Além desses axiomas, nós temos os axiomas que vão tratar dos nossos termos primitivos. Então, o axioma G1 é o axioma da associatividade. Mas perceba que escrevendo esse axioma como uma fórmula dessa linguagem, a gente não consegue imediatamente saber o que ela significa. Então, a gente vai introduzir algumas abreviações. Então, só ressaltando que não é uma interpretação ainda. Então, a letra predicativa A1, xi, xj, será abreviada por xi igual a xj. E a letra funcional F1, xi, xj, abrevia xi vezes xj. Lembrando que esse vezes, essa multiplicação, não é necessariamente a multiplicação, é uma operação binária qualquer. E a letra E abrevia a constante individual A1. Muito bem, então, feitas estas abreviações, a gente pode escrever agora o restante dos axiomas próprios. Então, o axioma G1 é o axioma da associatividade. Então, xi vezes xj vezes xk é igual a eu calcular xi vezes xj e depois vezes xk. O axioma G2 é a existência de um elemento neutro. Então, para todo xi, esse elemento neutro E vezes xi é igual ao próprio xi. E, por último, o axioma G3 nos diz a respeito do inverso em relação a essa operação. No caso, inverso à esquerda. Então, para todo xi, existe um xj, tal que xj vezes xi é igual ao elemento neutro. Então, só lembrando que, como a gente está formalizando a teoria de grupos como uma teoria de primeira ordem, com igualdade, ela assume os axiomas lógicos e
regras de inferência de uma teoria de primeira ordem que a gente já viu em vídeos anteriores. Muito bem, então nós definimos uma teoria formal para a teoria de grupos, que é uma teoria de primeira ordem com igualdade. Agora eu posso trabalhar com essa estrutura sintática e provar teoremas, né, no escopo dessa teoria. Eu posso também criar modelos para essa teoria. Então veja, o que é um grupo? Um grupo é basicamente um modelo para a teoria elementar de grupos. E um modelo é uma interpretação de uma teoria formal na qual todos os axiomas dessa teoria são verdadeiros. Então, dentro dessa nossa formalização, um grupo nada mais é do que uma interpretação na qual todos os axiomas da nossa teoria formal são verdadeiros. Então, por exemplo, vamos criar uma interpretação para a nossa teoria de grupos. Então, eu preciso definir o domínio de interpretação. Vamos considerar o domínio de interpretação o conjunto dos números inteiros. A interpretação da constante A1 será o número 0 inteiro. A interpretação da letra funcional F1 será a soma usual entre inteiros. E a interpretação da letra predicativa A1 será a igualdade usual entre inteiros. Então veja, com essa interpretação, a gente nota que a soma entre inteiros é associativa. Então se eu fizer x mais y mais z, é igual a eu calcular x mais y e depois somar com z. O número 0 inteiro, ele é o elemento neutro da soma entre inteiros. Então 0 mais x é igual a x, para qualquer x inteiro. E por último, para todo número inteiro x, existe o seu inverso. Então, um menos x mais x é igual a 0, que é o elemento neutro da soma. Portanto, essa interpretação é um modelo para a teoria de grupos. Por quê? Porque essa interpretação satisfaz todos os axiomas da nossa teoria formal. Ou todos os axiomas da nossa teoria são verdadeiros em relação a essa interpretação. Um outro exemplo. Vamos considerar uma interpretação J para a nossa teoria de grupos. Agora vamos considerar que o domínio de interpretação seja o conjunto dos números naturais com o número 0. A interpretação da constante individual A1 será o número 0, natural. A interpretação da letra funcional F1 agora é a soma usual entre números naturais. E a interpretação da letra predicativa A1 será a igualdade usual entre números naturais. Então veja, a soma entre naturais é associativa. O número 0 é o elemento neutro da soma, só que agora, com exceção do número 0, nenhum número natural possui inverso aditivo para a soma. Por exemplo, o número 5. Não existe nenhum número natural tal que, somado com o número 5, dê o número 0. Então, com exceção do 0, nenhum número natural satisfaz a existência de inverso aditivo. Portanto, o axioma G3 da nossa teoria não é verdadeiro nessa interpretação. Logo, essa interpretação J que a gente criou não é um modelo para a teoria de grupos, já que um axioma não é verdadeiro nessa interpretação. E lembrando daquele vídeo que a gente falou sobre independência de axiomas, como o axioma G3 é falso nessa interpretação, a gente pode concluir que ele é independente dos demais axiomas próprios dessa teoria. Claro que a gente não definiu ainda rigorosamente um conceito de verdade para teorias de primeira ordem, mas como os axiomas G1 e G2 são verdadeiros nessa interpretação
E a gente pode demonstrar também que as regras de inferência, que são a regra modus ponens e a regra de generalização, preservam a verdade. Daí, se o axioma G3 é falso, ele não pode ser obtido a partir dos outros axiomas. Porque se pudesse, ele também deveria ser verdadeiro. Então, por enquanto é isso. Até o próximo episódio.